Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Leite apresenta um curso sobre direito civil. Em pauta, a teoria geral dos contratos. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as noções gerais sobre o tema, a classificação, as garantias legais contratuais, a função social e econômica, além da função ética dos contratos. Já está no ar a aula 3. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Ricardo Rocha Leite e estamos aqui nessas aulas tratando de direito civil, especificamente mais detalhado sobre direito dos contratos, teoria contratual, com foco na teoria geral dos contratos. Nas aulas anteriores, traçamos alguns princípios introdutórios na análise do direito contratual e, especificamente, com relação a alguns princípios, tratamos na aula passada sobre, em relação aos princípios da função social dos contratos e também da função econômica dos contratos. Hoje a nossa aula será toda ela para tratar de um princípio que tem uma aplicação prática muito relevante na jurisprudência dos tribunais, que decorre da chamada função ética dos contratos. Então, os contratos, eles são balizados, eles têm como parâmetro 3 funções: a função econômica, a função social e a função ética. Quando nós falamos em função ética de um contrato, nós estamos dizendo que um contrato ou os contratantes, ou seja, aqueles sujeitos que integram a relação negocial, devem observar a chamada boa-fé. A boa-fé é um caráter de eticidade, uma diretriz ética para os contratos que deve ser observada em toda a relação negocial. Todo contrato deve ser pautado pela boa-fé. E aí, quando eu falo todo o contrato, eu falo de um contrato civil, eu falo de um contrato de um consumo, eu falo de um contrato empresarial. Todos esses contratos, no âmbito do direito privado, devem observar a boa-fé. O primeiro ponto para iniciarmos o estudo da boa-fé é estabelecer que o Código Civil, direcionar no sentido de que o Código Civil, ele trata da boa-fé em 2 acepções. Existe a boa-fé objetiva e existe a boa-fé subjetiva. Quando nós falamos em princípio da boa-fé, nós estamos falando da boa-fé objetiva prevista expressamente no Código Civil, na teoria geral dos contratos. Mas existe também, ou seja, coexiste com a boa-fé objetiva, a chamada boa-fé subjetiva, que também está presente no Código Civil e é uma regra. Lembrando, que as normas jurídicas, elas são compostas por princípios e regras. Os princípios, eles atuam como vetores interpretativos, como mandamentos, como um direcionamento para a interpretação. Eles têm como características, os princípios serem mais abertos, serem mais indeterminados. Já as regras jurídicas, elas são fechadas e há uma consequência no dispositivo caso haja o descumprimento dessa regra. Então, existe dentro da boa-fé, no âmbito do direito civil, a boa-fé objetiva, que é um princípio, portanto, um vetor interpretativo, e a boa-fé subjetiva, que é uma regra, ou seja, caso haja o descumprimento dessa regra em uma relação civil, haverá uma consequência para aquele que descumpriu a regra. Então, há essas 2 acepções, a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Quando eu falo em boa-fé objetiva e, portanto, eu falo em um princípio, o que se buscou, assim como fez o Código de Defesa do Consumidor na década de 90, foi estabelecer um padrão de comportamento. Por isso que a boa-fé é chamada de objetiva, porque ela é padronizada. O que se espera é um padrão de comportamento daqueles contratantes. Aqueles sujeitos que realizam um contrato devem adotar esse padrão. E esse padrão, ele deve ser observado tanto em uma fase pré-contratual, ou seja, uma fase que antecede a formação do contrato,
como na fase de execução do contrato, ou seja, o contrato já foi formado e está sendo executado, e também numa fase pós-contratual. Nós costumamos ver isso com bastante frequência no âmbito dos contratos de consumo. Por quê? Porque existe o chamado pós-venda, né? Então, o pós-venda seria o quê? Seria uma obrigação decorrente do fornecedor que tem como base a boa-fé objetiva após um contrato que já se formou e já foi executado. Então, esse padrão ético de comportamento, objetivamente falando, ele deve ser observado tanto em uma fase pré-contratual, como em uma fase contratual, assim como em uma fase pós-contratual. Isso é muito interessante porque quando nós estudamos a teoria geral dos contratos, existem as chamadas tratativas. O que são as tratativas? As tratativas são as negociações preliminares, em que um dos contratantes faz uma proposta, o outro contratante pode fazer uma contraproposta. Isso tudo antecede a formação do contrato. E quando eu digo que a boa-fé ela deve ser observada, inclusive na fase pré-contratual, eu estou dizendo que até mesmo antes de um contrato ser formado, quando o contrato ainda se encontra na fase das negociações preliminares, os contratantes devem observar essa boa-fé. Então, a boa-fé objetiva, ela é um padrão de comportamento, por isso ela é chamada de boa-fé objetiva, e deve ser observado por todos os contratantes em uma relação jurídica, seja na fase pré-contratual, seja na fase de execução de um contrato, seja até mesmo na fase pós-contratual. E aqui eu trouxe o exemplo para vocês do pós-venda numa relação de consumo. Então, aquele fornecedor, ele tem também, ainda que o contrato já esteja concluído, ou seja, aquela prestação que foi convencionada já foi cumprida pelo contratante, ainda assim ele deve observar essa boa-fé numa fase pós-contratual. Já quando eu falo em boa-fé subjetiva, como o próprio nome diz, né, e eu costumo brincar que no direito, como em qualquer nomenclatura que se vá atribuir a um instituto, o nome tem que direcionar para alguma coisa. Então, se eu falo boa-fé objetiva, eu estou buscando um padrão, é objetivo. Já quando eu falo em boa-fé subjetiva, na boa-fé subjetiva, eu estou analisando a intenção do sujeito naquele caso. É o que se costuma chamar de estado anímico, ou seja, naquela situação concreta, eu tenho que identificar se aquele sujeito agiu de determinada forma. Então, quando eu falo em boa-fé subjetiva, eu tenho que analisar a intenção do sujeito. Já na boa-fé objetiva, eu não analiso a intenção do sujeito, porque é padrão. O padrão que se espera é o que a lei vai dizer, é o que a doutrina vai dizer, é o que a jurisprudência vai dizer. Eu não preciso adentrar, quando eu falo em boa-fé objetiva, na intenção do sujeito. Diferente da boa-fé subjetiva, que aí sim eu tenho que analisar a intenção, o estado anímico do sujeito. Para ilustrar, né, não ficar tudo muito abstrato, eu costumo citar dois exemplos em que o Código Civil utiliza-se do Instituto da Boa-Fé Subjetiva. O primeiro deles é um instituto presente lá no Direito das Obrigações, que é o chamado credor putativo. Quando se fala putativo, né, é a ideia do aparente, a ideia da aparência. Então, o credor putativo nada mais é do que o credor aparente, aquele sujeito que aparenta ser credor. E o que a lei vai dizer quando fala do credor putativo? A lei vai tratar especificamente, quando fala do credor putativo, no artigo 309, que diz basicamente o seguinte: o pagamento feito pelo devedor de boa-fé a um credor que aparenta ser credor é válido. Então, quando a lei diz que o pagamento feito por um devedor de boa-fé, essa boa-fé é a boa-fé subjetiva, ou seja, eu tenho que analisar a intenção daquele sujeito. Eu vou ter que analisar as circunstâncias do caso concreto para aferir se aquele sujeito, aquele devedor, agiu de boa-fé.
Teve um exemplo, né, que eu costumo citar para vocês entenderem essa situação, como que uma pessoa pode ser um credor aparente, que aconteceu aqui no Distrito Federal e que envolvia uma seguinte situação. Uma pessoa, um locatário de um imóvel, ele todos os meses ele se dirigia à imobiliária que intermediava a locação para realizar o pagamento do aluguel. Mas não tinha boleto, não tinha pagamento por outras formas? Tinha, mas naquele caso, a pessoa, o locatário, ele optava por se dirigir à imobiliária todo mês, na data do vencimento do aluguel, para pagar na imobiliária que, como eu disse para vocês, intermediava esse contrato de locação. E aí, todos os meses, esse devedor, esse locatário, ele pagava para a mesma pessoa, que era um funcionário, um empregado daquela imobiliária. Então, todos os meses, por vários meses, ele se dirigia à imobiliária e pagava o valor do aluguel para aquele funcionário da imobiliária que emitia um recibo, dizendo que, em nome da imobiliária, recebeu a quantia referente ao aluguel. Isso é um caso concreto. Em determinado momento, esse funcionário da imobiliária, ele entrou em contato com o locatário e disse o seguinte: olha, eu sei que você mora próximo de determinada localidade e como eu vou aí próximo da sua localidade, da sua residência, nós podemos nos encontrar e você faz o pagamento para mim e eu vou te dar o recibo da mesma forma, só que você não vai precisar se dirigir à imobiliária. E assim foi feito. Durante 3 meses, o locatário pagava aquele mesmo funcionário da imobiliária, só que a diferença foi que a partir de determinado mês, esse funcionário não estava mais na imobiliária. Ele alegou que ele estaria próximo da residência do locatário e que encontraria com o locatário para receber o aluguel. Passados 3 meses, esse locatário foi notificado pela imobiliária e na notificação a imobiliária falou, constava na notificação expressamente que não constou o pagamento do aluguel dos últimos 3 meses. E o que aconteceu? Esse locatário foi até a imobiliária, apresentou os recibos de pagamento e a imobiliária falou: olha, esse funcionário, na verdade, é um ex-funcionário da imobiliária. Ele não está mais na imobiliária há 3 meses. Então, o que ele fez? Ele continuou se passando por funcionário da imobiliária, recebendo os aluguéis, só que não mais na condição de funcionário da imobiliária. Diante dessa situação, o caso foi judicializado, porque o locatário dizia: olha, eu paguei, aquela pessoa que recebeu o valor correspondente ao aluguel aparentava ser o credor. Pelas circunstâncias, eu sempre paguei para aquela pessoa sempre emitiu o recibo de pagamento e eu, locatário, isso ele dizendo na versão dele no processo, estou de boa fé, ou seja, eu agi com a intenção de efetivamente pagar, estava de boa fé, mas pelo fato de aquele credor aparentar ser credor, não ser efetivamente o credor real, eu acabei sendo questionado pela imobiliária. E nesse caso específico, o Código Civil diz no artigo 309 que o pagamento é válido. O pagamento feito ao credor aparente é um pagamento válido. Então, o que modificou em relação à boa-fé objetiva? Modificou que na boa-fé subjetiva eu tenho que analisar as circunstâncias do caso para aferir a intenção daquele devedor. Ou seja, se aquele devedor realmente agiu de boa-fé ou não. Se ele demonstrar que ele agiu de boa-fé mediante o que nós chamamos de erro excusável, porque ele foi, induzido em erro, e esse erro era justificável. Por que justificável? Porque pelas circunstâncias do caso, ele demonstrou que ele sempre efetuava o pagamento daquela forma. Outra hipótese interessante de aplicação da boa-fé subjetiva, em que eu tenho que analisar a intenção do agente, diz respeito ao possuidor de boa-fé e as benfeitorias que podem ser indenizadas. Então, o Código Civil, quando vai falar lá da posse,
ele prevê que para o possuidor de boa-fé que realiza benfeitorias, algumas, não todas, né? A gente sabe que existe as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Para algumas dessas benfeitorias, a legislação prevê que o possuidor seja indenizado. Então, ele está sendo destituído da posse, mas ele fez benfeitorias naquele, vamos supor, naquele imóvel, e aí, então, ele tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias que ele fez. E para que ele seja indenizado, além de ser benfeitoria necessária, ou até mesmo útil a depender do caso, ele vai ter que demonstrar que ele agiu de boa fé. Ou seja, ele vai ter que demonstrar que, pelas circunstâncias do caso, as benfeitorias que ele realizou naquele imóvel foram realizadas de boa fé. Ali há a necessidade de se perquirir, de se analisar se realmente houve intenção do agente ao assim agir. Então, feita essa distinção entre boa-fé objetiva, princípio, e boa-fé subjetiva, regra, nós passamos a analisar especificamente a boa-fé objetiva, que é um princípio previsto expressamente na teoria geral dos contratos. O Código Civil diz que os contratantes devem observar a boa-fé. E essa questão da boa-fé como princípio, ou seja, como parâmetro de atuação, como padrão de comportamento, ela tem repercutido não só na área civil. A gente identifica esse princípio da boa-fé no Código de Processo Civil, ou seja, em uma relação processual, em um processo judicial, as partes que atuam nesse processo, tanto as partes como o juiz, representando o Ministério Público, os advogados, auxiliares do juízo, todos eles devem atuar de boa-fé. E aí, essa atuação de boa-fé é um padrão, é objetivo, ou seja, a lei vai dizer que a ética deve ser observada nas relações negociais. E quando então nós falamos de boa-fé objetiva, princípio que norteia as relações contratuais, a doutrina vai fazer uma divisão em 3 partes no que diz respeito às funções da boa-fé, que são as chamadas funções parcelares da boa-fé, ou seja, como que a boa-fé ela vai atuar numa relação contratual. Então, esta boa-fé princípio, essa boa-fé objetiva, ela vai atuar em uma relação contratual desempenhando 3 funções. Uma função interpretativa, uma função integrativa e uma função limitativa de direitos. Então, a boa-fé objetiva, em um contrato, em uma relação contratual, ela vai desempenhar 3 funções. Uma função interpretativa, uma função integrativa e uma função limitativa. Vamos ao estudo de cada uma dessas funções e aqui eu vou buscar, com base em casos práticos, demonstrar para vocês como essa boa-fé é aplicada. Porque ela é um princípio e, por ser um princípio, ser aberta, ela precisa ser concretizada. Então, quando vocês identificam por meio de um exemplo, por meio de um caso concreto, como que isso tem sido aplicado, fica mais fácil correlacionar essa função com a sua aplicação no caso concreto. A primeira função da boa-fé é a chamada função interpretativa. E eu extraio essa função interpretativa do artigo 113 do Código Civil. O artigo 113 é o artigo que trata da parte geral do Código Civil e que está no contexto dos negócios jurídicos, ou seja, como o contrato ele é um negócio jurídico, vai estar previsto que os negócios jurídicos devem ser interpretados segundo a boa-fé. Então, qualquer interpretação que eu vá fazer de um contrato, de um negócio jurídico, está lá no Código Civil, artigo 113, que eu devo interpretar esse negócio jurídico de acordo com a boa-fé. E como que isso vai ser aplicado? Como isso é aplicado? O artigo 113 fala como critérios interpretativos a boa-fé, os usos e os costumes que devem ser observados para que aquele negócio jurídico seja corretamente interpretado. E aí, então, nós temos
um caso que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, muito interessante, que tratou exatamente dessa função interpretativa da boa-fé, junto com ali a ideia dos usos e os costumes que podem ser aplicados para aquele caso. Qual que foi a situação? A situação foi a seguinte: uma associação promoveu uma ação contra uma rede de hotéis, e a questão é muito interessante pelo seguinte: existe uma regulamentação legal, existe uma lei que diz que uma diária de hotel compreende 24 horas. Então, de onde eu extraio que uma diária é 24 horas? De uma lei. Existe uma lei que diz que uma diária corresponde a 24 horas. E essa associação, que estava na defesa de consumidores, entrou com ação com o seguinte argumento: olha, se há uma lei que regulamenta que a diária tem que ter 24 horas, se um consumidor, se um hóspede ingressa em um hotel, ou seja, faz o check-in às 15 horas e sai às 12, a rede de hotéis não está observando essa diária, porque essa diária não teria 24 horas, teria 21 horas. Então, o que essa associação pediu? Pediu que os consumidores, era uma rede de hotéis específica, pediu que esses consumidores fossem indenizados porque eles pagaram por 24, mas, na verdade, eles usufruíram 21 horas. Olha que questão interessante. E o julgado do Superior Tribunal de Justiça, ele vai tratar exatamente de como eu devo interpretar esse contrato. Olha, existe um contrato que tem ali uma relação de consumo entre um hóspede e um hotel, né? E, nesse caso, como que eu interpreto esse contrato? A interpretação que foi utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça foi uma interpretação deste negócio jurídico com base nos usos, costumes e boa-fé. Por quê? Porque, nesse caso específico, o argumento da rede hoteleira era qual? Olha, eu preciso que o quarto seja desocupado antes para que eu possa promover a higienização do ambiente para o próximo hóspede. Então, por isso que esse horário, né, essa diferença das 24 horas é a margem que eu tenho para que eu possa promover a higienização para o próximo hóspede. E aí, então, com base nessas circunstâncias, entendeu-se que não havia ilegalidade na prática de se promover o check-in às 15 e o check-out às 12. Por quê? Porque pelos usos, né, pela boa-fé, ali era razoável um padrão ético, né, não houve violação a nenhum padrão ético ao exigir que aquele hóspede saísse mais cedo do quarto. Agora, muito importante, ficou consignado no voto do relator o seguinte: embora essa prática seja admitida, ou seja, que o hóspede saia antes das 24 horas do quarto, o hotel não pode retirá-lo antes das 24 horas. Ou seja, aquele hóspede ele vai poder ficar usufruindo a área comum do hotel por 24 horas. O que se interpretou no caso, Hélia, com base neste negócio, com base nas peculiaridades do caso, não viola a boa-fé exigir que um hóspede saia antes do quarto, porque vai haver um intervalo entre a saída de um e o ingresso de outro, e para isso o hotel precisa se organizar. Mas não pode o hotel, com base na previsão legislativa de que uma diária tem 24 horas, exigir, determinar que o hóspede saia antes das 24 horas. Então, esse hóspede vai poder ficar usufruindo a área comum do hotel pelas 24 horas, porque há uma regulamentação legal para dizer que uma diária compreende 24 horas. Então, nesse caso, houve a utilização deste artigo 113 do Código Civil para se interpretar esse negócio jurídico, para dizer que este negócio jurídico ele foi interpretado segundo a boa-fé, os usos e os costumes, né, que são realizados naquele contexto, naquela relação jurídica específica. A segunda função da boa-fé, então passamos da função interpretativa
para a chamada função integrativa. Na função integrativa, nós temos o que se chama de deveres anexos, deveres laterais. Então, se vocês ouvirem esse termo, deveres anexos, deveres laterais, o que eu compreendo disso? Como que eu vou saber o que é um dever anexo? A ideia é muito simples. O dever anexo nada mais é do que um dever contratual, que não está expressamente previsto no contrato. Como assim? Existem deveres que não estão expressamente previstos no contrato? Sim, existem. Eu não preciso inserir uma cláusula contratual para dizer que os contratantes devem observar a boa-fé naquele contrato. Essa boa-fé já integra o contrato independentemente de previsão contratual. Então, quando eu falo em um dever anexo, estou dizendo o quê? Que esse dever de boa-fé, ele integra o contrato independentemente de qualquer previsão contratual nesse sentido. Então, se alguém alegar, olha, não foi observada a boa-fé, o outro contratante não vai poder dizer, não, mas olha só, não tem essa previsão contratual de que eu tinha que observar a boa-fé. Isso não necessita, né, com base nessa função integrativa, de uma expressa previsão contratual nesse sentido. Vou dar um exemplo para vocês, mais um, né, a boa-fé, ela é cheia de exemplos. Um exemplo muito interessante, que é uma prática, infelizmente, que existe no mercado imobiliário e que a jurisprudência do STJ já teve que reconhecer como uma prática abusiva, né, uma inserção abusiva em um contrato. E olhem só que interessante, quando eu falo de dever anexo, eu estou falando de boa-fé, de princípio. E um dos principais deveres anexos que se discute muito hoje é a informação, ou seja, a boa-fé, a ética em um contrato impõe aos contratantes que eles prestem informação sobre aquele produto ou sobre aquele serviço que está sendo contratado. Então, um contratante, qualquer um deles, ele deve ser devidamente informado sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. Nesse caso, o que aconteceu? Uma construtora de imóveis do Distrito Federal, mais um exemplo aqui do Distrito Federal, estava comercializando imóveis numa prática conhecida como imóvel na planta, né? Então, a pessoa vai lá, realiza uma promessa de compra e venda, posteriormente realiza ali o contrato definitivo. Então, há um contrato preliminar, geralmente, né, assim, a prática, há um contrato preliminar em que se assina ali uma promessa de compra e venda e, posteriormente, um contrato definitivo, um exemplo, né? Mas o ponto principal aqui não era esse. O ponto principal da discussão foi o seguinte: essa construtora fez uma oferta de um imóvel, e olhem o detalhe na informação, de uma situação hipotética, eu não lembro, isso é um caso concreto, eu não lembro exatamente a metragem que foi divulgada, mas um exemplo seria, vende-se um imóvel de 100 metros quadrados de área privativa. Então, a informação que era destinada ao adquirente do imóvel era um imóvel de 100 metros quadrados de área privativa. Olhem só que interessante. No contrato, havia a previsão, né, de data de entrega, havia a previsão de eventuais direitos que podem ser reclamados, isso a gente vai ver na aula seguinte sobre garantias, na aula de número 5, na verdade, sobre garantias legais. Mas o ponto aqui era o seguinte: houve a observância da data da entrega, ou seja, não se discutia atraso na entrega do imóvel, não se discutia vício construtivo, ou seja, o imóvel foi entregue sem vício na construção, mas o adquirente do imóvel, quando ingressou no imóvel, na data estabelecida, ou seja, não houve atraso, ele identificou que aquele imóvel parecia que não tinha a metragem que foi ofertada. Então, o que ele fez? Ele contratou uma pessoa para fazer a medição do imóvel. O imóvel foi medido e no laudo daquele técnico informava que o imóvel
tinha uma área, por exemplo, de 87 metros quadrados. Então, com aquele laudo, ele foi até a construtora e falou, olha, contratei um profissional para fazer a medição do meu imóvel e está aqui no laudo que o imóvel tem 87 metros quadrados. E aí, o que aconteceu? A construtora falou, não, é isso mesmo, 87 metros quadrados. E a divulgação foi de 100 metros de área privativa, 87 do seu imóvel, mais 13 metros quadrados da sua garagem. E a sua garagem é área privativa, ou seja, somente você utiliza a sua garagem. E aí começou-se a discussão, passou pela primeira instância, passou pela segunda instância e chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça esse caso concreto, em que se discutia um vício na informação e não um vício na construção, um atraso na entrega. A discussão restringia-se a vício na informação. E aí a discussão passa necessariamente pela boa-fé objetiva. O que se reconheceu? Se reconheceu que o padrão ético que deve ser observado, o padrão ético que deve ser observado pelos contratantes é o padrão de informar adequadamente. A informação clara e adequada é um desdobramento da função ética do contrato. Porque se um dos contratantes omite uma informação relevante sobre aquele produto ou aquele serviço, ele não está agindo de forma ética. Porque o padrão de eticidade que se espera é justamente que os contratantes prestem informações relevantes sobre o objeto daquela relação jurídica. Para isso, existe, por exemplo, nós vamos ver nas próximas aulas, uma garantia ao contratante que é o chamado vício redibitório, que é o vício oculto. E o vício oculto é aquele vício que a pessoa não conseguiu identificar imediatamente e que não foi informado pelo contratante. Então, nesse caso da metragem do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça entendeu a construtora violou a boa-fé na sua função integrativa porque não informou adequadamente o consumidor, no caso, o adquirente do imóvel, sobre a medição daquele imóvel. Qual que seria a informação adequada? A informação clara e adequada seria: vende-se imóvel de 100 metros quadrados de área privativa, sendo que 87 corresponde à unidade autônoma e 13 à área de garagem. Ou seja, com isso, aquele contratante teria as informações relevantes sobre aquele produto, como no caso, sobre aquele imóvel. Como não foi prestada essa informação, violou-se a boa-fé na sua função integrativa. Precisava estar inserido em um contrato? Não precisava, porque decorre da função ética na sua função integrativa, integrar o contrato, independentemente de expressa previsão contratual nesse sentido. E aí, por último, nós passamos à chamada função limitativa. O que é a função limitativa da boa-fé ou como que ela atua na prática? A função limitativa, ela atua limitando o exercício de direitos. Existe, na regulamentação da parte geral do Código Civil, o chamado abuso do direito, que é considerado um ato ilícito. O que é o abuso do direito? O abuso do direito é quando aquele titular de um direito excede no exercício desse direito, ou seja, ele não age mais, há uma linha divisória entre o exercício regular de um direito e o abuso do direito. A partir do momento que ele ultrapassa o exercício regular do direito e passa ao abuso do direito, ele pratica um ato ilícito. Então, a boa-fé, na sua função limitativa, na sua função limitadora, ela vai atuar como limite ao exercício de direitos, porque a partir do momento que eu ultrapasso esse limite, eu incorro em abuso do direito e, consequentemente, há a prática de um ato ilícito.
Quando eu falo em função limitativa ou função limitadora da boa-fé, nós temos alguns casos, alguns institutos que são amplamente reconhecidos pela jurisprudência, tanto jurisprudência nacional como de outros países. Existem alguns institutos que são decorrência dessa função limitativa ou limitadora da boa-fé. Um instituto muito comum, né, que é muito aplicado, é a chamada vedação do comportamento contraditório. O que é a vedação do comportamento contraditório? É exatamente coibir a prática de atos que se confrontem, que se contraponham, ou seja, que um contratante tenha um comportamento e que posteriormente ele tenha um comportamento contraditório. Isso existe, a prática reconhece que há casos em que isso é aplicável? Sim, perfeitamente. Há muitos casos em que se reconhece que houve violação pela insurgência, pela caracterização de algum comportamento contraditório de um contratante. E aí, o que o ordenamento jurídico faz? Ou seja, o que a doutrina, o que a lei, o que a gente tem de aplicação prática disso? Nós temos que, quando há um comportamento contraditório, esse comportamento contraditório viola a boa-fé e ele não pode ser levado em consideração pelo ordenamento jurídico. Então, para a gente ilustrar aqui, vou trazer mais uma situação, que é uma situação, assim, vamos dizer assim, muito inusitada, mas que eu acho que ilustra bem, né, um contexto de comportamento contraditório, só para vocês entenderem. Qual foi a situação? A situação também é um caso concreto, um caso que ocorreu. Um homem casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, resolveu ser fiador de uma mulher que ele tinha um relacionamento extraconjugal. Então, ele tinha um relacionamento com uma mulher extraconjugal e ele resolveu ser fiador dessa mulher em um contrato empresarial, um contrato de locação de uma loja de um shopping center. A lei, o Código Civil, vai dizer que se for casado, que não seja no regime da separação absoluta de bens, mas como no caso era de comunhão parcial de bens, esse cônjuge necessitaria da autorização do outro. Então, ele precisaria da autorização. Só que como a fiança era para, né, um relacionamento extraconjugal, o que ele fez? Ele foi até a imobiliária, assinou como fiador, só que ele se autodeclarou solteiro. Por quê? Porque ele não teria como colher a anuência da esposa dele. E aí o que aconteceu? Esse contrato de locação empresarial não foi adimplido e ele foi executado como fiador. Ele foi, junto com a locatária, ele foi executado em um processo judicial. Nesse processo judicial, houve a penhora na conta desse fiador. E a penhora foi de um valor bem elevado, porque era uma loja de um shopping center, um valor alto, vários meses de atraso. A penhora recaiu sobre a conta dele e a conta dele era uma conta conjunta com a esposa. Olhem que situação, né? O que ele fez? Ele entrou com uma defesa, que no processo de execução se chama embargos. Ele entrou com uma defesa dizendo o seguinte: olha, na verdade, esse contrato de fiança, ele é inválido. Ele é inválido por quê? Porque a lei diz que eu precisaria da autorização da minha cônjuge. E como não tem, esse ato é um ato inválido. O que a jurisprudência disse nesse caso? O que o julgado constatou? Não, comportamento contraditório. Se você teve um comportamento inicial de omitir uma informação que era necessária para que aquele contrato fosse válido e posteriormente você adota um comportamento contraditório diante de uma situação desfavorável para dizer que aquele contrato que inicialmente foi celebrado e que houve uma omissão de uma informação era inválido, isso é um comportamento contraditório. Esse comportamento contraditório é chamado venire contra factum
próprio, ou nemo venire contra factum próprio, que quer dizer o quê? A vedação do comportamento contraditório. Então, ele tinha um direito a ser invocado? Tinha. Qual o direito? Olha, esse contrato tinha que ter a anuência, a outorga do outro cônjuge. Ele tinha esse direito, só que ele abusou desse direito. Por que ele abusou desse direito? Porque ele omitiu essa informação no momento inicial e, posteriormente, queria que isso lhe fosse aplicado, sendo que ele violou a boa-fé por meio de um comportamento contraditório. Então, houve abuso do direito. Assim como nós temos outros dois institutos, inclusive um deles com expressa previsão no Código Civil, que é a chamada suprécio. A suprécio, ela tem expressa previsão no Código Civil no artigo 330 e diz basicamente o seguinte, olhem que questão interessante. Se há um contrato, qualquer contrato, geralmente num contrato se estabelece um local de pagamento. Então vai ter lá uma cláusula para dizer qual é o local do pagamento relativo àquele contrato. Então pode ser estabelecido, por meio de convenção entre as partes, um local de pagamento. A lei vai dizer o seguinte, olha, se vocês não disserem nada, o local de pagamento será no domicílio do devedor. Mas se vocês ajustarem outro local de pagamento com base na autonomia privada, isso é possível. Então vamos supor, né, pegando um contexto aqui do Distrito Federal, que existe um contrato cujo local de pagamento é Brasília. Então, está lá convencionado que o local do pagamento é Brasília. Só que um dos contratantes começa a realizar o pagamento em outra região administrativa. Aqui nós não temos municípios, então a gente fala região administrativa, né? A Constituição veda a divisão do Distrito Federal em municípios, então nós temos regiões administrativas. Uma bem conhecida aqui é Taguatinga. Então vamos supor que está no contrato que o local de pagamento é Brasília, mas o devedor daquele contrato ele faz o pagamento com a anuência do credor em Taguatinga. Está lá no contrato, está escrito lá. E aí, então, aquele devedor começa a realizar o pagamento em Taguatinga com a anuência do credor. O credor está consentindo. Ele reiteradamente faz o pagamento em local diverso daquele que foi convencionado. O que a lei vai dizer? A lei vai dizer que esse pagamento reiterado em local diverso gera uma renúncia do direito para que aquele credor possa exigir, no nosso exemplo, que o pagamento seja feito em Brasília. Ou seja, se o pagamento é reiteradamente feito em local diverso, a lei vai dizer, olha, embora conste lá num contrato, que a gente viu que existe o princípio da obrigatoriedade, como houve um pagamento reiterado em local diverso, presume-se uma renúncia em relação àquele lugar inicialmente que foi convencionado entre as partes. A isso se dá o nome de suprécio. O que é a suprécia? A suprécia é a supressão. Ou seja, nesse exemplo, o credor, ele perde a possibilidade de exigir o seu direito previsto no contrato em razão de uma omissão juridicamente relevante, ele se omitiu por um tempo prolongado. Então, reiteradamente feito o pagamento em local diverso, aquele credor não vai poder exigir mais que o pagamento seja feito naquele local inicialmente convencionado. Por quê? Porque a boa-fé faz presumir que essa alteração gerou o quê? Uma legítima expectativa no devedor e o credor se omitiu de que o pagamento seria feito a partir de então em local diverso. Então, para o credor, ocorreu o que a gente chama de suprécio, ou seja, ele não vai poder exigir mais que o pagamento seja feito naquele local inicial. E para o devedor, ocorreu a surrécio. Vamos colocar entre aspas, assim, ele ganha o direito de poder exigir que o pagamento seja feito, no nosso exemplo aqui, em Taguatinga. Então, isso também é uma aplicação da boa-fé na sua função limitativa. Ela está limitando o direito do credor de que o pagamento seja feito no local inicialmente contratado. Por isso que é uma função limitativa
da boa-fé. Só para a gente fechar aqui em exemplos, um outro caso muito interessante de aplicação desse instituto da suprécio e da surrécio como função limitativa da boa-fé foi um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvendo comissão de corretagem. Olhem que caso interessante. Havia uma previsão contratual de um percentual a incidir sobre aquele contrato, no caso da comissão de corretagem. Salvo engano, eu não lembro exatamente, mas vamos colocar aqui em números numa situação hipotética. Vamos supor que o percentual era 3%. Então, estava lá que o corretor teria direito a um percentual dentro, né, do exercício da corretagem de 3%. Estava expresso no contrato essa remuneração do corretor. Só que o corretor nunca exigiu 3. Ele sempre exigia 2. Exigia 3, estava lá expressamente previsto no contrato 3, mas ele sempre exigia 2, 2, 2, 2 e 2. Até que ao fim do contrato, ele chegou e falou, não, peraí, eu sempre recebi 2, mas está no contrato 3. Então eu quero receber toda aquela diferença de 1% do tempo que eu não exigi 3, mas somente 2. Então, o que chegou ao Superior Tribunal de Justiça para ser julgado? Exatamente essa questão. Olha, existe uma previsão contratual de uma remuneração, mas essa remuneração que está prevista no contrato nunca foi efetivamente exigida pelo próprio corretor. E aí o STJ entendeu o quê? Que houve a suprécio para esse corretor. Por quê? Porque ele se omitiu reiteradamente por um tempo juridicamente relevante para que, então, aquele seu direito, né, não pudesse mais ser exigido. Então, ocorreu aqui o chamado Instituto da Suprécio. Existem vários exemplos, né? O que eu quero que vocês entendam, basicamente, é que todos esses exemplos, todos esses institutos, eles são direcionados para vedar comportamentos contraditórios. Como assim? Em todos esses exemplos que eu trouxe aqui, quando falo em função limitativa, o que eu tenho é uma busca de se manter a ética nas relações contratuais. E como eu mantenho a ética? Evitando, vedando comportamentos contraditórios. Ah, mas está previsto no contrato. Sim, mas se você se omitiu por um tempo juridicamente relevante, gerou uma legítima expectativa na outra parte de que não exigiria mais, há sim um comportamento contraditório. E esse comportamento contraditório viola a boa-fé objetiva, ainda que haja previsão contratual nesse sentido. Então, a função limitativa da boa-fé, que é essa última função, ela vai atuar vedando a prática de comportamentos contraditórios pelos contratantes. Então, encerrada essa função ética da boa-fé, né, que decorre, a função ética dos contratos que decorre da boa-fé e analisadas as 3 principais funções da boa-fé objetiva nos contratos, nós passamos ao nosso quiz. Primeira questão. Marcos, residente domiciliado em Goiânia, assinou um contrato de compra e venda de bois, no qual se comprometia a pagar para Pedro, residente domiciliado em Cuiabá, o valor de R$ 300 mensais durante 24 meses. Conforme previsão no Código Civil, o pagamento seria efetuado no domicílio do devedor, ou seja, Goiânia. Ocorre que Marcos constantemente viajava para Cuiabá e passou a efetuar o pagamento nessa cidade. Porém, após o pagamento da 20ª parcela, ou seja, um pagamento reiterado, Marcos decidiu pagar o valor em Goiânia, o que não foi aceito por Pedro. Diante dessa situação hipotética, é possível afirmar que aqui uma aplicação do artigo 330 do Código Civil, que trata do Instituto da Suprécio, decorre de um comportamento contraditório, e aí então é correto afirmar que, item A, Marcos está correto em razão do instituto conhecido como dever de mitigar o próprio prejuízo. Não, não é esse instituto que nós estamos tratando aqui. Marcos está correto em razão do instituto conhecido como venire contra facto próprio. Também não, aqui é uma aplicação específica do Instituto da Suprécio.
Item C, Pedro está correto em razão do instituto conhecido como suprécio, e aqui nós temos a base legal do artigo 330 do Código Civil, portanto, este é o item correto. O item D, Pedro, por ser a parte mais fraca na relação jurídica, tem o direito de escolher onde irá realizar o pagamento. Não, né? Aqui no enunciado da questão, não há nenhuma informação de que Pedro é a relação mais fraca, ou, né, a parte mais fraca na relação jurídica, razão pela qual eu não posso aferir isso se o enunciado da questão não me direciona para esse ponto. Então, o item D está incorreto, resposta correta, item C. Vamos à próxima questão. O Hospital X, situado na cidade de São Bernardo do Campo, passou a oferecer o serviço de plano de saúde para seus pacientes no valor de R$ 800. No anúncio, informou-se que, caso mais de 1.000 pessoas contratassem o plano, o valor seria reduzido para metade. Quando o plano de saúde atingiu o número de pessoas estabelecido pelo plano, o valor foi reduzido pela metade. Inicialmente, teria cumprido a oferta. Porém, um mês após a contratação, o hospital decidiu que iria cobrar o valor integral do plano. Diante dessa situação hipotética, considerando o princípio da boa-fé objetiva, é correto afirmar que o Hospital X está. Aqui é importante o seguinte, a gente tem, dentro da boa-fé objetiva, a questão da informação. Houve essa correta informação? O consumidor, né, os segurados do plano de saúde foram devidamente informados de que seria somente por um mês? Não, né? Então, o comportamento do hospital é correto? Não, né? A gente não é correto, por quê? Porque se ele não prestou uma informação que é uma informação relevante, o seu comportamento não foi correto. Correto, item B também não, pois a hipótese de aplicação do princípio da relatividade dos contratos. Então, nós temos aqui duas hipóteses de incorreto. Item C, incorreto em razão do instituto conhecido como suprécio? Não, né? Suprécio é exatamente o contexto de uma omissão, o sentido de uma omissão no exercício de um direito. Então, aqui o plano não se omitiu, né, no exercício de um direito. Incorreto, pois a hipótese trata da situação do princípio do venire contra factum próprio, um comportamento contraditório. Se não passa uma informação relevante e adequada e exige, né, o valor integral um mês após, isso é um comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva, porque aquele contratante não foi devidamente informado de como se daria essa alteração, esse reajuste do plano. Então, correta, item D, né, pois a conduta é incorreta e houve violação ao princípio do venire contra facto próprio. Vamos para a próxima. O princípio da boa-fé objetiva prevê que os contratantes, item A, devem observar a função ética somente na execução do contrato. B, deve observar a função ética na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Aqui já adianto para vocês que essa é a correta, como foi falado na aula. Por quê? Porque a eticidade, ou seja, a boa-fé, ela deve ser observada tanto antes, nas tratativas, nas negociações preliminares, como durante o contrato, a sua execução, e até mesmo após a execução do contrato, no que a gente chama de fase pós-contratual. Então, esse dever, que é chamado de dever anexo dos contratos, ele deve ser observado tanto na função pré-contratual, contratual e pós-contratual. Aqui a correta é item B, portanto, o item C está incorreto porque fala somente na função na fase pós-contratual, e D, porque somente na fase pré-contratual. Não, em todas elas, né, na execução, na fase pré e na fase pós, deve ser observada a função ética da boa-fé como dever anexo. Então, fechando aqui mais uma aula, encerrando com o princípio, né, começando e encerrando com o princípio da boa-fé objetiva, que é a função ética de uns contratos. Vimos aqui as três principais funções da boa-fé: função interpretativa, função integrativa e função limitativa ou limitadora. Muito obrigado, espero que a aula tenha sido útil a todos vocês
e nos encontramos em breve na próxima aula. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.